Mateus capítulo 3. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares, todos lendo bem alto para a glória de Cristo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então saíam a ter com eles Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das raças. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua vara ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, após 400 anos de silêncio, Deus voltou a falar ao povo de Israel. E o que levou Deus a quebrar esse silêncio? Qual era a mensagem urgente que Deus tinha para quebrar o silêncio de 400 anos? E aqui a palavra é muito clara. Era uma mensagem de arrependimento. Na verdade, mais do que uma mensagem, era uma ordem. Arrependam-se. 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 O nome do profeta era João. João o Batista. Ou João, aquele que batiza. Ao contrário dos rabinos da época de Jesus, que só batizavam pessoas que não eram judias, mas se convertiam ao judaísmo, João Batista batizava todo mundo e fazia questão de batizar judeus, chamando-os ao arrependimento. E quem conhece a história de João, especialmente registrada em Lucas, lembra que Zacarias e Isabel, seus pais, recebem a revelação do Espírito de Deus, falando sobre a gravidez de Isabel, falando sobre o bebê, e diz que esse menino ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E agora, já com seus 30 e poucos anos, cheio do Espírito Santo, é cumprida a promessa que Deus tinha feito aos seus pais. E quando a gente olha para o ministério e a pregação do primo de Jesus, do precursor de Jesus, que é João Batista, nós aprendemos, irmãos, muito sobre arrependimento. Mas eu quero destacar nessa mensagem apenas 3 lições sobre arrependimento. Na verdade, eu vou compartilhar agora pela manhã apenas uma. As outras 2 eu vou compartilhar à noite, para que você volte à noite. Então, se você não puder voltar, por favor, pelo menos acesse lá para que você saiba tudo que Deus quer falar para você,
para nós através deste texto. Agora, pela manhã, nós vamos concentrar apenas em um ponto, que é a necessidade do arrependimento. A necessidade do arrependimento está clara aí nos versos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, se alguém vai para o deserto pregar, morava gente no deserto? Morava, mas não era tanta gente quanto na cidade, obviamente. Mas se alguém vai para o deserto pregar, é porque todas as pessoas, em todos os lugares, precisavam ouvir aquela mensagem. Tinham que saber sobre o arrependimento. Saber sobre arrependimento, experimentar arrependimento, é uma necessidade de todos os seres humanos. E quando a gente vai folheando as Escrituras, nós vamos ver que décadas mais tarde, a necessidade de pregar o arrependimento foi lembrada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava em Atenas, no Areópago, onde haviam muitos ídolos. E ele ergue a voz, enche os pulmões, e ele diz em alto e bom som, lá naquela cidade tão famosa e tão importante daquela época: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora notifica a todos os homens que em todos os lugares, em toda parte, se arrependam. Mas voltando aqui ao nosso irmão e amigo João Batista, o fato é que o apelo de João Batista foi respondido. Vocês observam comigo no verso 5, então saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança. Embora a pregação fosse no deserto, a mensagem ecoou por toda a Judéia, ecoou por todos os vilarejos, por todas as montanhas, por todos os rios, e aquela mensagem atraiu as pessoas para onde João estava, para ouvir a palavra, para serem tocados pela graça de Deus. Irmãos, o arrependimento aqui na palavra tem uma implicação simples, mas tão negligenciada, que é a confissão de pecados. Olha o que diz aí o verso 5. Então saíam a ter com ele, como já disse, toda a Judéia, toda a circunvizinhança, e eram por ele batizados, confessando os seus pecados. Eles vinham para ser batizados, mas não apenas para ser batizados. Vinham para reconhecer: eu quero reconhecer que de fato tenho roubado, tenho mentido, tenho adulterado, tenho feito coisas horríveis. Era uma mensagem de arrependimento, que sempre implica em reconhecimento, confissão e abandono de nossos pecados. É o contrário do que a maioria das pessoas fazem. Algumas pessoas até se declaram arrependidas, mas dificilmente elas dão nome aos seus pecados. Dificilmente elas declaram, elas reconhecem publicamente, então, de jeito nenhum. Mas, irmãos, o arrependimento é necessário porque somos pecadores, nós somos falhos. E é isso que Jesus quis dizer quando ele falou assim: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores do arrependimento. Porque somente quem se reconhece pecador sabe que tem do que se arrepender. Deus é o único ser, né, acima de nós, que não tem necessidade de arrepender-se, porque ele não peca. Mas os homens, os seres humanos, homens e mulheres, têm necessidade de arrependimento. O profeta Samuel, no seu ministério, no momento que ele teve que repreender duramente o rei Saul, ele reconheceu essa verdade e ele declarou assim: também a glória de Israel, o Deus da verdade, ele não mente e nem se arrepende, porque não é homem porque se arrependa. Mas eu e você somos homens, nós temos do que arrepender. As crianças menores já podem se arrepender. O mais santo irmão de caminhada com Deus, 80, 90 anos, tem do que se arrepender. A Escritura diz, irmãos, que todos pecaram. Todos nós temos algo a confessar. Todos nós temos algo a reconhecer. É interessante que isso era reconhecido na própria lei. Quando as pessoas vinham trazer sacrifícios, não era simplesmente vir trazer sacrifício. A Bíblia é clara.
tinha que confessar os pecados. Estou aqui trazendo o sacrifício porque eu tenho pecado. Assim e assim. E muitas vezes o próprio sacerdote declarava os pecados para depois declará-los perdoados. Eu preciso fazer uma aplicação direta para mim e para você nessa manhã. O que você está precisando confessar hoje? O que você está precisando reconhecer hoje? Não demore para fazer, não. Lembra de Davi, enquanto ele calou os seus pecados, enquanto ele não teve coragem de falar deles, sobre eles, expressá-los, reconhecê-los, não somente a alma, mas até o seu corpo gemia, esmagado pela culpa. Mas quando ele confessou, quando ele reconheceu, quando ele se arrependeu, ele experimentou perdão, alívio, alegria e cura. O Senhor Jesus, irmãos, promete perdoar a todos aqueles que confessam. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas Tiago, também inspirado pelo Espírito Santo, acrescenta algo importantíssimo. Se confessarmos nossos pecados uns aos outros, seremos também curados. Preste atenção. Para você receber o perdão de Deus, basta confessar a Ele. Mas para você receber cura, é preciso ser humilde o suficiente para confessar para alguém. Alguém que seja de Deus, que possa te ajudar a caminhar, que possa colocar um bálsamo nessa ferida, que possa te abraçar, que possa te aconselhar, que possa te orientar. Qual foi a última vez que você procurou alguém da sua confiança para confessar os seus pensamentos impuros, as suas intenções malignas, as suas palavras de maledicência, de fofoca? Qual o pecado que Deus chama a confessar hoje? Adultério? Mentira? Orgulho? Vaidade? Eu não sei, mas o Senhor sabe, você também deve saber. Irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a remissão de pecados, o resgate dos pecados, o perdão dos pecados está relacionado ao arrependimento. Após a ressurreição do Senhor Jesus, ele lembrou aos seus discípulos que a mensagem que deveria ser pregada a todas as nações é a mensagem de arrependimento para a remissão de pecados. Uma igreja realmente missional, missionária, verdadeira, ela não negocia a essência da sua mensagem. E na essência da mensagem do Evangelho está o confronto contra o pecado. Está o convite ao arrependimento. Mas observe, irmãos, nesse texto que acabamos de ler de Mateus 3, que além do arrependimento tem um outro tema que anda junto com o arrependimento. Qual é? Quem prestou atenção? Reino dos céus. Reino dos céus. Anda aqui nesse texto e na palavra e nas nossas vidas juntos. Por quê, irmãos? Porque o reino dos céus é o fundamento do arrependimento. O reino dos céus é a razão do arrependimento. O reino dos céus, quando se manifesta, ele exige arrependimento. O reino dos céus, irmãos, ou o reino de Deus, é um reino de santidade, de justiça. Logo, ele exige o abandono dos pecados. E é chegado a manifestação do reino de Deus, vai levar naturalmente à necessidade do arrependimento. Isso é reforçado especialmente no verso 3, aí do Mateus 3, quando ele lembra Isaías 40, verso 3, que diz assim: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Preparai o caminho de Yahvé, preparai o caminho de Jesus. Preparai o caminho do Senhor Jesus Cristo, endireitando as suas veredas por meio do arrependimento. Porque o caminho do Senhor é caminho de santidade. Então precisam ser veredas retas e planas. É isso que João Batista está dizendo. Gente, o rei chegou.
E junto com ele o seu reino se manifesta. O seu reinado está presente. E o seu reino espiritual está cada vez mais próximo, se manifestando cada vez mais. E se de fato esse reino se manifestou, e manifestou mesmo, ele o fez de muitas formas. É muito maravilhoso ver quando Jesus começa o seu ministério, como o reino de Deus vai se manifestando, e até os demônios percebem, ficam perturbados, porque à medida que o reino de Deus ia se manifestando, que o reino dos céus ia se manifestando, que o reinado espiritual de Cristo era manifesto, endemoniados eram libertos, enfermos eram curados. O reino de Deus chegava trazendo boas notícias, confortando os que sofriam, enxugando as lágrimas dos que choravam, até mesmo ressuscitando mortos. Mas as duas maneiras mais poderosas pelas quais o reino de Deus se manifestou em Cristo Jesus foi por meio da sua morte e da sua ressurreição. Quando o Senhor Jesus morre, o reino cósmico é abalado, o sol, a natureza, o inferno é visitado. E quando o Senhor Jesus ressuscita, seu reino, reinado de vida contra a morte é estabelecido. Irmãos, em se tratando do reino de Deus, 2 erros graves têm sido cometidos pelos homens, especialmente pelos religiosos. Eu quero dedicar os meus próximos minutos falando sobre esses 2 erros, muito graves. Na verdade, 2 pecados, dos quais há muitos que precisam se arrepender deles. O primeiro erro relacionado ao reino de Deus, que a igreja é recorrente em cometer, ao longo dos séculos, sempre houve esses deslizes. No último século, no século XX, no mundo inteiro houve esses deslizes. Igrejas se dividiram por causa desse ponto. Hoje, muita gente ainda está iludida ainda com este ponto. Qual é? Achar que sinais, maravilhas, prosperidade financeira, ou aquelas coisas boas que a gente faz, os lindos louvores, ou boa doutrina, e tantas outras coisas que são boas em si, mas achar que essas coisas são a prova cabal de que alguém, ou uma igreja, ou um povo, recebeu o reino dos céus. Essas coisas são boas, podem acontecer no meio do reino de Deus, mas elas não são a prova de que o reino chegou. Pessoas podem experimentar tudo isso que eu acabei de citar e está totalmente dominado pelo reino das trevas. Há músicos excelentes cantando nas igrejas endemoniados. Há pessoas curando enfermos nas igrejas endemoniados. Não sou eu que denunciei isso, é Jesus que denunciou há muito tempo. Não se iludam, meus irmãos. Lembre-se que mesmo na época de Jesus, muitos que experimentaram milagres de Jesus, não experimentaram o reino, não experimentaram os milagres, não experimentaram o reinado de Cristo em suas vidas. A prova cabal de que alguém experimentou o reino, está no reino, que o reino está nele, é um coração liberto, santificado, quebrantado, é arrependimento sincero, é um nojo cada dia maior contra o pecado e uma alegria cada maior em Cristo Jesus. O arrependimento sincero diante de Deus e diante dos homens é a evidência que o reino chegou. O paralítico, um daqueles paralíticos, vários Jesus curou. O cego, aquela mulher hemorrágica, e muitos outros que ouviram após a sua cura ou antes dela, aquela palavra maravilhosa de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Esse experimentou o reino. A Bíblia conta a história de 10 leprosos, 10 foram curados, mas apenas um experimentou o reino, aquele que voltou e agradeceu. Aqueles que ouviram aquelas palavras de Jesus: vão, os teus pecados foram perdoados. Esses experimentaram o reino, porque não estão mais escravizados pelo pecado, por Satanás, por qualquer outra coisa.
esses não somente viram o reino, esses entraram no reino, experimentaram a alegria do arrependimento e a alegria do reino de Deus. Irmãos, nós podemos ter um louvor lindo, uma doutrina ortodoxa, um bom programa de discipulado, e ainda assim não temos a manifestação do reinado de Cristo. Isso é terrível, mas isso é um fato. Mas quando pessoas são quebrantadas, se arrependem dos seus pecados, creem verdadeiramente em Cristo, são libertas do cativeiro espiritual de Satanás, são perdoadas e salvas, temos certeza de que o reino de Deus está se manifestando entre nós. Quando uma família é muito pobre, fica rica, e vem para a igreja e ficou rica, que bom, mas isso não é a prova de que ela foi manifesta o reino de Deus na vida dela. Mas quando uma família, seja pobre ou rica, ela é transformada, passa a viver em paz, em harmonia, em respeito, em santidade, essa família recebeu a visitação do reino de Deus. Cada pessoa resgatada, perdoada e salva dos seus pecados é um sinal de que o reino de Deus está entre nós. É por isso, irmãos, que nós precisamos evangelizar, proclamar Cristo. É por isso que a gente precisa parar de viver nas nossas igrejas para nós mesmos e nos importar com os perdidos, porque isso é sinal que o reino está entre nós. Eu falei de 2 erros que eu ia dedicar os minutos falando, eu quero falar sobre o segundo erro. Não menos pior. O segundo erro gravíssimo relacionado ao reino de Deus é confundir o reino de Deus com os reinos políticos. Confundir o reino de Deus com os reinos políticos. E é interessante que este é um erro também recorrente. Na verdade, vários dos ouvintes de João Batista estavam confusos quanto a isso. Eles foram até João Batista, especialmente fariseus e saduceus, não porque estavam arrependidos, mas porque eles estavam, se realmente é o Messias, será que o próprio João é o Messias, será que ele está anunciando verdadeiramente o Messias? Mas eles esperavam, meus irmãos, que viesse o Messias para estabelecer um reino político. É interessante que esse é um erro que hoje é cometido por muitos crentes, por igrejas locais e por denominações inteiras, especialmente no Brasil. Os que assim pensam precisam se arrepender, porque, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, é uma ofensa para Deus, é uma ofensa para o reino de Deus, você querer rebaixar o reino de Deus a um reino político, de gente corrupta, de homens pecadores que não têm o temor do Senhor. Nunca o reino de Deus vai se rebaixar a isso. O reino de Deus é sempre eterno, acima de tudo e de todos, sobre reis, presidentes, governos, poderes. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as palavras usadas para reino, irmãos, lá no hebraico e no grego, quase não tem sentido de território ou de política. Geralmente falam de reinado, de domínio. Tanto a expressão reino dos céus, que é usada por Mateus, como a expressão reino de Deus, usada por Marcos e Lucas, falam da mesma coisa, do exercício manifesto da soberania de Deus sobre toda a terra, sobre todos os homens e sobre todos os reinos. E além disso, irmãos, o reino de Deus é descrito na Bíblia não em termos físicos, de nada que se possa pegar ou dominar. Está nas Escrituras, irmãos, lembre-se das Escrituras, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. É isso que deve dominar as nossas vidas, quando o reino de Deus está sobre mim, e não nada que seja circunstancial, social, muito menos político. Não era, irmãos, urgente, nem prioridade para Deus quebrar o domínio político de Roma. Assim como hoje no Brasil e no mundo, não é urgente nem prioridade de Deus quebrar o domínio da esquerda ou da direita. Irmãos, os religiosos da época nunca viram o domínio de Roma ser quebrado. Quem conhece um pouco da história vai se lembrar, o Império Romano só foi considerado caído e destruído e desfacelado
no ano 476 depois de Cristo, quase 5 séculos depois, quando Deus entendeu que deveria acabar, quando Flávio Augusto perdeu seu trono e foi destruído por povos germânicos junto com o seu império. Irmãos, os impérios políticos, eles são destruídos cada um no tempo certo. Não precisa ser conhecedor grande da história. Todos eles foram, e todos eles serão, e haverá um dia que todos serão destruídos. E que todos os reis, presidentes, ajoelharão diante do verdadeiro rei e confessarão que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas, irmãos, a boa notícia é que todos os dias Deus tem destruído o império do pecado nos corações de seres humanos. Neste exato momento, o Espírito Santo está libertando pessoas. Aqui neste templo, fora dele, lá do outro lado do mundo, onde está chegando a mensagem de arrependimento. Irmãos, a missão da igreja não é destronar esse ou aquele governante. A missão da igreja é anunciar a todas as pessoas, inclusive a todos os governantes, que eles se arrependam dos seus pecados. Seja o atual, seja os que virão. Sim, podemos bradar com a Bíblia e chamar nossos governantes municipais, estaduais, federais, dos poderes diversos da República, seja o judiciário, legislativo ou executivo. Arrependam-se! Sim, devemos fazê-lo. Mas destronar cabe somente ao Senhor. E Ele o fará do jeito dele, quando Ele quiser. Os irmãos não tenham dúvida disso. Se aquietem, se alegrem no Senhor e vão para frente. Os que não se arrependem dos seus pecados, irmãos. Nós vemos aqui muitas consequências e aqui eu quero já caminhando para o final. A mensagem de arrependimento foi o cerne da pregação apostólica e deve ser o cerne da pregação dos pregadores cristãos atuais. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Os juízes, os nossos tribunais podem cancelar os pecados ou nossas falhas, declarar inocente. Mas só o Senhor Jesus pode cancelar os nossos pecados. E isso é por meio do arrependimento. É urgente prioridade para Deus quebrar o domínio do pecado na vida das pessoas, quaisquer que sejam suas visões políticas. Pois os que não se arrependem dos seus pecados sofrerão no império das trevas para sempre. Esse é o alerta de João. Irmãos, observe aqui, vou ler com vocês de novo, verso 10 e verso 12. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A sua pá ele tem na mão, ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Em fogo que nunca se apagará. Este é o destino eterno de todos aqueles que morrem sem arrependimento. Mas a boa notícia é que enquanto houver um fôlego de vida, enquanto houver um pensamento mínimo na cabeça e no coração de um ser humano, mesmo às raias da morte, mesmo uma situação de paliativa, mesmo uma situação de EQM, experiência quase morte, se houver arrependimento, o Senhor chama a sua presença para viver eternamente em alegria com Ele. Foi o próprio Cristo que afirmou: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E é muito interessante essa referência, porque tinha tido 2 tragédias ali. Uma torre tinha caído, um outro problema tinha acontecido, e aí o pessoal chega para Jesus, aquele pessoal ali é pecador, né, para passar por esse revés? E Jesus fala para ele assim, queridos, vocês estão achando que eles são mais pecadores do que vocês? Se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. Irmãos, por favor, eu quero pedir uma coisa em nome de Jesus, nem na mídia e nem na porta da igreja, em lugar nenhum, mas aqui, dentro do portão dessa igreja para frente,
ninguém, que se alguém acusar o irmão, falar que o irmão vai perecer, porque ele é da direita ou da esquerda, eu vou denunciá-lo ao conselho e vou discipliná-lo. Paremos, irmãos, de considerar as pessoas mais pecadoras ou menos pecadoras por isso ou por aquilo. Todos nós pereceremos se não nos arrependermos, meus irmãos. Foi o Senhor Jesus que disse. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, disse o próprio Cristo em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, o Evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo, justo e perfeito, morreu, ressuscitou para perdoar os pecados e salvar a todos os que nele crê. O arrependimento bíblico implica em voltar-se para Cristo, em se render a Cristo e submeter-se ao seu reinado. Por isso cantamos hoje que tantos cânticos que falam, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Mas se você está aqui ou está ouvindo em casa ou vai ouvir essa mensagem e ainda não se rendeu a Cristo, creia no Evangelho, creia na obra redentora de Cristo, creia na sua ressurreição, creia na sua divindade, renda a Ele, porque o arrependimento para a salvação implica em render-se ao Senhor e recebê-lo como Salvador de sua vida e Senhor. Irmãos, o arrependimento ainda é uma necessidade, mesmo para nós que já somos salvos, porque ainda pecamos. E continuará sendo uma necessidade até a volta de Jesus Cristo. Somente na eternidade santa, longe do pecado, não teremos mais necessidade do arrependimento. E eu termino essa palavra fazendo algumas perguntas. Do que você precisa se arrepender hoje? Que tipo de confusão você tem feito com o reino de Deus que você precisa abandonar hoje? Você já se rendeu a Cristo e ao seu reino? Deseja fazê-lo agora?